paz do Senhor, irmãos. Com bastante satisfação que nós vamos essa semana retomar as nossas aulas a partir do ponto que paramos na semana passada. E na semana passada, nós estávamos falando de acentuação. Nós diferenciamos a questão da sílaba tônica, aquela que é mais forte, falada na palavra, daquela que, além de ser a mais forte, ela é marcada com acento gráfico. Acento tônico é a sílaba que é falada com maior intensidade. Acento gráfico é quando eu marco essa sílaba com um dos acentos que nós temos disponíveis na língua. E eu preparei uma tela que eu já quero compartilhar aqui com os irmãos para nós retomarmos esse assunto. Então, vejamos. Sinais gráficos ligados à tonicidade da sílaba ou à pronúncia das vogais. Quais sinais são esses? Eu tenho o acento agudo, que em algumas palavras, seguindo aquelas regrinhas da língua portuguesa, ele vai estar sobre a vogal de uma sílaba, me dando a informação de que aquela sílaba deve ser pronunciada com maior intensidade, com mais força. Embora todas as palavras tenham uma sílaba tônica, independente de ser grafada com acento gráfico ou não, de ser marcada com um dos acentos ou não. Todas as palavras têm uma sílaba mais forte. Depois eu tenho o circunflexo, que alguns chamam de chapeuzinho, e o til. Esses três acentos gráficos, essas três marcas gráficas que têm uma função na língua, estão ligadas à pronúncia da sílaba mais forte, para me mostrar que naquela palavra aquela sílaba é mais forte, ou a forma de pronunciar algumas vogais, como e é, por exemplo, o e o, por exemplo, o, e, é. O que me demonstra que essa vogal é falada de maneira aberta ou fechada, em alguns casos, é o acento grave ou o acento agudo, este aqui, o agudo, ou o circunflexo. No caso do til, como nós vimos na semana passada, ele nasaliza a vogal em que ele está em cima. Ou seja, ele me dá a informação de que o som daquela vogal, quando eu pronuncio, não sai totalmente pela minha boca. Parte do som sai pelo nariz, nasalizando o som. Agora, eu quero dar um exemplo para os irmãos, porque muitos podem pensar assim, com acento, sem acento, o importante é entender o que está escrito. Mas o acento faz muita diferença, porque ele pode, inclusive, mudar o sentido de uma palavra. Eu peguei aqui o verbo no imperativo, que é o verbo que dá uma ordem, tá mandando fazer. Adultera. Adultera. Nesse caso, a minha sílaba tônica é o té. Eu tenho uma paroxítona e a minha sílaba tônica é o té. Adultera. Ó, adultera. Tá dando a ordem, mandando adulterar. Nesse segundo exemplo, com a palavra que é grafada da mesma maneira, eu tenho uma proparoxítona. A sílaba tônica é a antepenúltima. Oxítona, última. Paroxítona, penúltima. Proparoxítona, quando eu tenho a antepenúltima sílaba mais forte. E aqui ela é marcada pelo acento agudo, porque a regra diz que todas as proparoxítonas são acentuadas. E aí ela fica adúltera, que é um substantivo, é a mulher que comete adultério, tá?
Então, percebam vocês que na oralidade, na fala, eu tenho o acento tônico, a sílaba pronunciada mais forte é diferente nessas palavras, e isso muda totalmente o sentido da palavra. Como representar isso na escrita? Por meio do acento gráfico, que nesse caso é o agudo, que me mostra que essa palavra é adúltera, substantivo, nome, que se refere à mulher que comete adultério. E nesse caso é um verbo, adultera, no imperativo, está dando uma ordem, tá? E aí, prosseguindo aqui, tenho na palavra do Senhor, em Oséias 3:1, um versículo que foi assim, entre aspas, o pretexto para uma grande confusão numa cidade do Brasil por falta de entender e fazer a leitura correta do acento gráfico. O versículo diz: e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera. Como o Senhor ama os seus filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas, né? Comida sacrificada a ídolo. Então, aqui, ó, nós conhecedores conhecemos o contexto, o Senhor compara o profeta Oséias a ele próprio e a esposa de Oséias, que é uma adúltera, a Israel, no caso, dentro do contexto histórico, né? E está dizendo que ele ama a Israel, mesmo Israel sendo adúltero, mesmo Israel adulterando os princípios do nosso Deus de idolatria e de outros deuses. Mas ele faz aí a figura com Oséias, a esposa de Oséias, que o Senhor mandou tomar por esposa, era uma adúltera. E olha a confusão que isso deu numa cidade do interior, por conta do irmãozinho não saber ler o acento. Agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, nunca vi falar que existia que o pastor tem direito dessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos, e foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Eu gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor, uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não tem para onde correr. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, teria feito. Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O que? Tomar essa decisão. Pegar uma mulher e marido. O pastor também é casado. Como explicar a Bíblia? Oséias, capítulo 3. Esse profeta, um homem como nós, que diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. Você está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Olha a lição que o repórter dá para ele. Não, é assim. Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera.
uma interpretação equivocada? A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera, não para que o senhor adulterasse. Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra. E nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Então, irmãos, olha aí a necessidade, né, de conhecer a função do acento gráfico na escrita da língua portuguesa. Eu fico por aqui nesse vídeo, logo eu posto um outro, por conta da rede social que nós estamos usando, que não comporta vídeos muito longos.